Já começo pedindo desculpas, não teve vídeo do treino aberto no Barradão com imagens pra vocês, porque a virose me pegou e eu passei literalmente o dia todo, desde cedo, de cama, com febre, gripado, enfim. Tô melhorando aos poucos e aqui na análise, que tá saindo logo cedo às 6 da manhã, você vai entender tudo o que aconteceu entre Jequié e Vitória, o motivo da gente ter perdido e agora, como eu sempre falo na análise, pra gente entender os fatos do jogo. E dentro dos fatos do jogo, a gente conversa a respeito da nossa opinião. Então aqui a gente está trazendo o fato. Dentro do fato a gente opina. Mas o que você vai ver no vídeo é a análise de Paulo que ele fez aqui pra gente. Já peça o seu gostei, toca no like aí, se inscreva. Hoje provavelmente não tem live, tá, galera? Pré-jogo, depende da minha condição, mas de qualquer forma, eu já quero adiantar para gravar o vídeo de pré-jogo para vocês do provável time titular e também dos relacionados, tá? Paulo, meu irmão, vamos para mais uma. São 1h30 da manhã e vamos nessa, vamos nessa. Mais uma análise. Fala, Léo, fala Nação Rubro-Negra, passando aqui mais uma vez para trazer análise de Jequié 1, Vitória 0, até porque a gente não faz análise só quando Vitória ganha. Eu costumo falar que as melhores análises mais importantes é justamente quando Vitória perde. Aqui a gente vai começar observando a organização ofensiva do primeiro tempo e as ideias. Vale salientar que eu estou trazendo isso aqui não para mostrar que surtiu efeito ou que foi algo que foi muito proveitoso para o Vitória na equipe. Eu estou trazendo aqui para a gente entender quais foram as ideias do Vitória, que por sinal não foram tão vistas assim. Nos raros momentos que a gente viu o Vitória conseguindo parar essa bola, conseguindo chegar na linha de fundo, a gente viu que é uma dinâmica muito clara que a gente já está acostumado. Só que com a alteração do William Oliveira com o Caio Vinícius, a gente tinha lá lado direito com a triangulação, buscando ser, né, na tese era para ser um Cáceres, um Gonçalves e um Caio Vinícius na direita, e na esquerda um Dudu, um Everaldo e um Esteves. E eu falo na tese porque, embora a gente vai ver aqui o vídeo, né, de 1 minuto e 30, 1 minuto e 29 segundos, a gente pode ver um pouquinho dessas movimentações, mas foi algo que não funcionou tanto durante o jogo. Deu pra gente entender qual era a ideia, mas não deu pra gente ver ela sendo tão bem executada ou também sendo, né, uma ação bem frequente durante o primeiro tempo. Mas a gente pode observar que a ideia do Vitória, dentro do que o Condé planejou, era que com a bola a gente tivesse um Dudu encostando mais na esquerda e um Caio Vinícius encostando mais na direita, o que não acontece tanto com o William Oliveira, quem sabe que joga um pouquinho mais recuado, e aí a gente viu o Mateuzinho, né, nessa situação, fazendo essa triangulação com o Zeca, com o Osvaldo. Então quando a gente mudou toda a equipe, a ideia foi com que a gente tivesse triangulações mais definidas e mais avançadas dos dois lados. Outro ponto também que eu observei da ideia é que quando a bola estava em um lado, quase sempre o lateral e o ponta do lado oposto infiltravam na área para ajudar ali nesse cruzamento com o centroavante. Então, se a bola estava na direita, com o Matheus Gonçalves e o Cáceres, o Everaldo entrava muito na área e o Esteves ficava próximo também. A mesma coisa do lado oposto. Quando o Esteves estava ali triangulando com o Everaldo e o Dudu, o Cáceres e o Gonçalves pisavam na área, como foi esse caso agora, que Cáceres cabeceia para trás e o Dudu finaliza na situação que ele é bloqueado. Então, essas foram as ideias do Vitória. E o próximo vídeo a gente vai ver o porquê dessas ideias não terem sido tão boas assim, ou porque o Vitória não conseguiu criar tanta chance dentro dessas ideias. Como eu disse, aqui a gente vai observar agora o Vitória na organização ofensiva e por que o Vitória teve tanta dificuldade. Com os três zagueiros, a gente viu que a gente manteve a superioridade numérica na saída de bola, né, com 3+2, porque Jequié marcava no 4-4-2. Sempre que a bola entrava em um dos zagueiros, a gente via o lateral deste lado, né, apoiar um pouco ali esse zagueiro. Foi o caso do Cáceres com o Camutanga e o Esteves com o João Vitor. Jequié marcando 4-4-2 em bloco médio, marcação ali com muita predominância zonal, e a gente começa a observar que o Vitória teve muita dificuldade de sair nesse primeiro tempo, e por isso que as ideias que eu trouxe no vídeo passado não foram tão vistas e tão frequentes assim. Quando a bola entrava, principalmente no nosso lado direito, que o Camutanga que não fez um bom primeiro tempo na parte de criação de jogadas, a gente errava muito passe, a gente se precipitava. Essa circulação da bola também foi muito lenta durante o primeiro tempo. A gente vai ver a diferença dessa circulação da bola do primeiro para o segundo tempo, mas a gente com muita dificuldade. Aqui a gente vai observar o Jequié fazendo ali a marcação por zona, né, protegendo bem ali a zona do corredor lateral, dificultando com que o Vitória consiga associar esse passe no lateral e no ponta que ali atuavam, né? Aqui a gente vê o Camutanga tentando fazer esse passe, e aqui um dos pontos que a gente mais falou durante a transmissão, que era o espaçamento das linhas. O Vitória no primeiro tempo, embora nos raros momentos que a gente conseguia sair com um passe longo, ainda tinha muita dificuldade de aproximação.
Tinha momentos que o Cáceres pegava a bola isolado, com o Gonçalves chegando muito depois. O Esteves e o Everaldo também tinha momentos que o Dudu não conseguia encurtar, como foi nos vídeos anteriores, porque o Dudu e o Caio Vinícius também vinham muito atrás para pegar essa bola dos pés do zagueiro. E a gente vê novamente o Jequié sempre protegendo ali os corredores laterais, fazendo o balanço pro lado da bola, fechando ali essa zona do corredor lateral, e a gente tinha muita dificuldade, ficou refém dessas bolas longas e que no primeiro tempo não funcionou tanto assim. A gente viu uma repetição de Camutanga errando alguns passes, né, do João Vitor errando poucos passes no lado esquerdo do campo, o próprio Dudu, né, fazendo passes errados. Aqui nesse momento que, né, de organização é de transição, mostra ainda mais como a gente teve ali uma transição bem lenta e com muitos passes errados, né, como mostra que esse primeiro tempo do Vitória, embora a gente tenha ali no papel algumas ideias que poderiam ser boas, na prática ela não funcionou tanto assim. Isso ficou claro nesse vídeo. A gente vai observar, né, um vídeo que ainda se retrata o primeiro tempo, para a gente ver um pouquinho da nossa organização defensiva e de como o Vitória quis, né, se propor ao jogo na fase defensiva, começando pela plataforma 5-4-1, que é a plataforma padrão, posso assim dizer, quando o Vitória joga com os 3 zagueiros, joga com essa 5-4-1, a gente pode ver com essa formação e também em outros jogos que a gente teve também referências zonais mais claras, né? Quando a gente fala que o Vitória marca com predominância individual, a predominância quer dizer que obviamente tem outros tipos de marcação que não é somente individual, e um dos pontos foi a marcação zonal, que a gente podia ver esse balanço pro lado da bola, a gente podia ver o Vitória ali tentando, né, tirar os espaços no centro do campo em alguns momentos. Outra dinâmica que a gente viu também foi o Everaldo e o Gonçalves saltando muito essa segunda linha de 4 para encurtar a distância no portador da bola, seja ele o zagueiro pela esquerda ou o lateral também de ofício. Essas foram algumas das dinâmicas que o Vitória buscou ter na fase defensiva. Nos raros momentos que o Vitória conseguia executar um perde-pressiona, como foi o caso de Caio Vinícius, que recuperou ali 2 a 3 bolas no primeiro tempo, só no perde-pressiona no lado direito, colocando até como uma das peças, né, que foi bem nesse primeiro tempo o Caio Vinícius. E quando o Vitória conseguia avançar um pouquinho na linha de marcação, a gente tinha ali uma capacidade de recuperar a posse de bola interessante. Outra vez a gente já viu o Vitória marcando no 5-4-1, e a gente viu que quando o Vitória, né, perdia esse combate no corredor lateral, que o Jequié vinha associar por dentro, eles encontravam vantagem, como foi essa jogada de tabela curta, nosso entre linhas, e aí Camutanga sai para cometer a falta. Agora a gente vai trazer a melhora do Vitória no segundo tempo, e por que essa melhora foi tão notória assim, ao ponto da gente realmente ver, né, uma evolução. Eu acho que foi uma evolução notória para a partida, mas não o ideal para a sequência de temporada para um time como o Vitória. Eu concordo com todos vocês quando vocês falam nisso. Mas um dos pontos que fez o Vitória evoluir mais do que no primeiro tempo foi que essa circulação de bola que a gente trouxe aqui no primeiro tempo foi muito devagar. No segundo tempo a gente já teve essa troca de passe mais veloz. Observe como em vários momentos aqui a gente vai acionar o ponta, no caso o Zé Hugo, com muito mais velocidade. Esse passe longo que tanto a gente tentou no primeiro tempo para conectar a defesa ao ataque, já que a gente não estava tão espaçado assim, funcionou muito no segundo tempo com o Zé Hugo. E aí entra a substituição muito boa de Léo Condé, que viu que a gente estava com pouca aproximação e colocou um ponta que tem como característica o arraste. Então, ultimamente, vocês vão observar que o Zé Hugo pega isolado, mas através do arraste ele para dentro da área. Então, essa percepção foi muito boa e aí isso funcionou bastante. Aqui foi o lance, né, do impedimento que inexistente, Lucas Esteves, mas que mostra mais ou menos essa dinâmica do passe longo. O Lucas Esteves espetado no campo, né, o Jequié com o 4-4-2 ali bem compactado por dentro, mas, né, cedendo espaço para Esteves poder jogar por fora no corredor lateral. E foi algo que a gente tentou muito durante o segundo tempo, não à toa que a maioria das ações do Vitória saiu do pé desse jogador aí, que a gente vai ver receber mais uma vez um passe esticado, mais uma vez um passe longo e rápido, e aí você vê que muda completamente o cenário de ataque do Vitória. Enquanto no primeiro tempo a gente tinha o Vitória que circulava com pouca, né, velocidade, que não tinha tanto espaço, através do jogo rápido e desse passe longo esticado no ponta, Zé Hugo tinha ali 2, 3 metros para poder fazer esse arraste e chegar até o terço final, como a gente está vendo aí. Então, por isso que a gente viu essa ênfase maior em Zé Hugo como uma das melhores peças do Vitória no segundo tempo, que quiçá também foi o do jogo, porque ele foi esse jogador bastante acionado no lado esquerdo. Agora a gente vai trazer também, para finalizar, um vídeo que mostra como se rendeu os minutos finais do jogo através de algumas substituições também, principalmente quando o Condé sai dos 2 zagueiros. A gente pode ver que no vídeo anterior que a gente tinha muito frequente o Esteves e o Zé Hugo aberto no lado esquerdo.
No lado direito, como acontecia também com o Gonçalves, a gente viu o Yuri Castilho mais por dentro, justamente para Cáceres atacar esse corredor. Só que, obviamente, a gente viu no segundo tempo que o Cáceres não foi tão acionado assim. Fábio Soares ali foi uma peça também importante que o Condé coloca no jogo, porque foi um jogador que buscou ali atuar no entre linhas, encostando muito no centroavante. Entrou ali fazendo uma movimentação com uma espécie ali de segundo atacante, senão vai ficar mais claro. O Esteves e o Zé Hugo aberto pelo lado esquerdo e na direita, um Fábio Soares e um Castilho por dentro para Cáceres, no lado oposto, poder atacar esse corredor. Então, também foi um dos pontos, né, que chamou a atenção nesse segundo tempo do Vitória, que infelizmente não rendeu essa melhora em tantas criações claras. Embora a gente tenha um pênalti no marcado, a gente tenha o lance também do gol que foi, né, mal marcado o impedimento pela arbitragem. Então a gente teve essa melhora de volume. Com certeza a Vitória teve muito mais volume no segundo tempo que no primeiro, povoando mais a área, principalmente com o Castilho fechando, com o Fábio Soares também aparecendo ali na entrada da área e dentro da área também, como segundo atacante, como a gente está vendo aqui. E de fato, para um time que não estava conseguindo nem passar do meio de campo no primeiro tempo em vários momentos, no segundo tempo a gente tem volume, a gente consegue não somente o Jequié deixar de atacar tanto, como empurrou mais o Jequié para trás. Não foi somente decisão do Jequié não jogar, tem o mérito do Vitória de ter empurrado. Então teve volume, teve presença no último terço, mas ficou refém de bola na área e criou muito pouco. Esse lance aqui fica muito claro o que representou nos momentos finais do jogo, né, do Jequié, que fizeram uma linha de 7 nesse momento para defender a área, porque viram que o Vitória estava circulando a bola de um lado para o outro e chegava, não tinha outra escapatória. Era o último terço, cruzamento para trás e a maioria deles não rendeu tantos frutos assim. Então fosse um tempo de uma Vitória com volume maior, mas ainda com pouca capacidade de criação. Os vários momentos que a gente conseguiu associar por dentro, teve a finalização de Fábio Soares, uma de Alejandro antes de ser substituído, teve a situação de gol, mas ainda muito pouco para o que o Vitória se propôs a fazer na partida. E se você assistiu até aqui, bote aí Autos 1, Vitória 3, para que a gente ganhe domingo. Quero saber a sua opinião agora, depois de ver a análise e tudo. Então bote o placar e diga a sua opinião dentro do que a gente trouxe aqui. Mais uma vez agradecer a Paulo. Mais um conteúdo aqui no canto. A gente continua, espero estar melhor amanhã, principalmente domingo, para que a gente faça a nossa transmissão. Já adianto que teremos um narrador diferente domingo, mas a gente vai falar isso com mais calma depois nas redes sociais. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.